Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje vamos falar aqui sobre o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que tem aí uma vasta bibliografia, um dos maiores sociólogos, não só do Brasil, mas do mundo, e que também, além de escrever muitos livros, também organizou coleções. Dentre elas, a coleção Pensamento Socialista, onde você tem aí tanto a série dos livros clássicos, bem como a série que se refere ao debate contemporâneo. E o Florestan Fernandes, nessa série de clássicos, organizou aí o livro do Lenin, né? O Estado e a Revolução, onde ele faz a apresentação. Na verdade, mais que uma apresentação, ela é um prefácio, eu diria assim, uma resenha crítica, porque o texto é curto, né? Nessa edição ela tem 10 páginas, e na edição que o PSTU tem em PDF são apenas 3 páginas em letras bem miúdas, mas é um texto muito rico e muito denso. Mostra mais uma vez a grandeza desse pensador, né? Ou seja, ele vai apresentar um livro e ele próprio acaba produzindo um texto muito interessante, muito importante, né? Tanto é que vou deixar depois aqui disponível, né, o link para vocês baixarem aí, não só o texto, né, como o livro, se quiser, mas sempre é bom ter o livro físico, né? Bom, mas de qualquer maneira é importante salientar o seguinte: o Florestan Fernandes vai dizer que O Estado e a Revolução não é o livro mais importante de toda a obra do Lenin, mas é um livro fundamental, é uma obra, sem sombra de dúvidas, fundamental. Lembrando que o Lenin, ali no começo de abril de 17, ele retorna a Petrogrado, né, onde vai escrever aí as tarefas do proletariado em nossa revolução, que vai acabar ficando conhecida como as teses de abril, né? São vários escritos aí, que inclusive, passado aí mais de um mês, o próprio Lenin disse que não tinha sido publicado, né? E segundo consta, digamos, houve ali uma circulação das chamadas teses de abril, e só de forma completa ela seria publicada em setembro daquele mesmo ano, né? E no caso, o Estado e a Revolução vai ser escrito entre os meses de agosto e setembro de 1917. Então vejam só, às vésperas da Revolução, o Lenin escreve O Estado e a Revolução. E o Florestan Fernandes vai dizer o seguinte, né? O que você encontra na obra da própria, não só nesse livro, mas na obra do Lenin, o que você encontra de mais original aí, né? Segundo o Florestan, o Lenin fez uma verdadeira sistematização, uma verdadeira codificação das descobertas do Marx e do Engels. E, além disso, o Lenin, na visão do Florestan Fernandes, ele atualizou a teoria conforme as exigências aí do século XX. Ou seja, se o Marx vivia ainda naquele período de capitalismo concorrencial, ele não viu a era do imperialismo, né? E o Lenin está vivendo a era do imperialismo, bem como também escreveu sobre o próprio imperialismo como fase superior do capitalismo, que é uma outra obra sua. O Florestan Fernandes vai reconhecer que Lenin realmente conseguiu, através da prática, ter aí uma verdadeira comprovação da teoria de Marx e Engels. Portanto, esse é um grande brilhantismo do Lenin. Vai dizer que não teve nenhum outro político, não teve nenhum outro analista político ou estrategista que pudesse fazer o que o Lenin fez em termos de conciliação, de atualização, de realmente ver ali a teoria e a prática do marxismo atualizada e colocada em prática.
Florestan Fernandes, nessa apresentação, reconhece o brilhantismo aí do Lenin. Mas não foi só ele, não. O próprio George Lukács também, logo após a morte do Lenin, vai escrever um livro sobre o Lenin também, reconhecendo a capacidade teórica e prática do Lenin, né? Então, nesse sentido, realmente o Lenin foi um gigante. Diz o próprio Florestan aí no texto, né, que nenhum estrategista político ou estadista chegou a cruzar tão bem as fronteiras mútuas entre a teoria e prática. E além disso, nenhum analista político encontrou na prática uma comprovação tão completa da teoria. Portanto, o Florestan reconhece aí em Lenin a sua grandeza, vê aí nesse texto o Estado e a Revolução, que tem aí, digamos para ele, dois grandes méritos, né? O primeiro dele, ele simplesmente limpa o terreno no sentido da reflexão teórica, no sentido de afastar todo e qualquer reformismo. E isso, portanto, ele está fazendo o combate teórico em cima de quem? Em cima de La Salle, em cima de Bernstein, em cima de Kautsky, Plekhanov, ou seja, você está vendo ali, portanto, os grandes debates aí da Segunda Internacional. Além do que também crítica aos anarquistas, que, segundo o Florestan, o Lenin os respeitava, mas os via aí como uma teoria insuficiente, e isso acaba aparecendo também no livro. E, além do que, o Florestan vai dizer que o próprio Marx, né, e o Engels tinham escrito lá em 1850, mostrando, alertando através de uma mensagem, né, que você tinha aí movimentos revisionistas que estavam tentando se edificar, né? Florestan não diz qual que é a mensagem, mas eu aqui já aponto para vocês, né? E também vou deixar anexada aí para quem quiser ler, né? Que é a mensagem do Comitê Central à Liga de Março de 1850. Além disso, o Florestan ele vai dizer que o Lenin ele se volta para o restabelecimento da verdadeira doutrina de Marx e Engels sobre o Estado. Então, aí que veja que o Florestan trata Marx e Engels como aquilo que eles produziram como doutrina, né? Diferentemente do George Lukács, que vai mostrar que o marxismo, né? Aquilo que o Marx produziu, na verdade, não é uma doutrina, e sim uma ontologia, né? E não é uma ontologia qualquer, e sim uma ontologia do ser social. Mas, de qualquer maneira, aqui o Florestan está tratando de doutrina, né? E lembrando que doutrina é um conjunto aí de ideias, né? Que tem que ser, obviamente, um conjunto coeso de ideias para serem divulgadas, né? Tanto é que no próprio grego, né, doutrina quer dizer catecismo, né? Então vejam aí, portanto, só aponto aqui, né, a diferença nesse particular entre o George Lukács e o próprio Florestan Fernandes, né? E, obviamente, nesse texto do Estado e a Revolução, claro, né, que vai mostrar aí a importância do processo revolucionário, da luta revolucionária, da ditadura do proletariado, né? Então, é um texto muito fundamental, como o próprio Florestan Fernandes já disse, né? E vejam só, o Lenin, como ele escreveu às vésperas da Revolução Russa, vale lembrar que ali ainda você tinha uma ideia de que você tinha que conquistar o Estado, transformá-lo e aboli-lo, né? Tanto é que você tinha quais eram as referências que você tinha até então. Você tinha a referência da própria Comuna de Paris, que no caso a Comuna de Paris já tentou diretamente não conquistar o Estado e sim já, digamos, criar as comunas populares, mas ela foi embrionária e acabou sendo asfixiada pela contra-revolução, né? Então, se para nós hoje mostrou-se na prática que criar um novo Estado
e depois tentar transformá-lo para depois aboli-lo, isso na prática mostrou que não é assim que funciona, né? Ou seja, o século XX mostrou, a experiência, a própria experiência soviética mostrou que é isso, né? Em que pese ela começa com os soviets, né? Portanto, começa com a experiência de autogestão, de cooperação, portanto, a autodeterminação dos próprios trabalhadores, mas em função de vários fatores da própria história, né? Ou seja, guerra civil, contra-revolução, guerra mundial, stalinismo, tudo isso faz com que o Estado, em vez de ser aniquilado, ele foi agigantado e acabou por acabar, não pelo seu inimigo ideológico, os Estados Unidos, e sim acabou por si próprio, pelas suas próprias contradições, mostrando que é uma ilusão você agigantar o Estado para depois tentar transformá-lo e aboli-lo. Mas, de qualquer maneira, nesse sentido, vale a pena, sim, ler o Estado e a Revolução, uma vez que você tem aí como parâmetro as vésperas dessa revolução e, obviamente, mostrar a possibilidade e a capacidade de organização das camadas exploradas no sentido de enfrentar as camadas dominantes, né? Essa apresentação ela foi escrita em 6 de novembro de 1978 pelo Florestan Fernandes, né? Embora aqui o livro da UCITEC é de 1987, portanto, provavelmente o Florestan Fernandes deve ter escrito isso para alguma outra edição, alguma outra editora, mas de qualquer maneira, inclusive ele falava, né? Ele termina dizendo, né, que num momento muito propício, muito significativo de efervescência no Brasil. Afinal de contas, 1978 era ali o momento da rebeldia da perspectiva do trabalho, né? As grandes greves realizadas aqui no ABC paulista, né? E muito diferente do momento histórico que estamos vivendo na realidade. Mas, de qualquer maneira, vale a pena ser lido. Eu deixarei aqui todas as indicações para vocês no comentário fixo do canal e vou deixar aqui também para vocês um outro vídeo do Florestan Fernandes. Portanto, dê o joinha, comentem esse vídeo, escrevam aqui embaixo o seu comentário, divulgue aí nas suas redes sociais, no WhatsApp e demais redes sociais. E se você conheceu o canal agora, inscreva-se. É isso e até a próxima oportunidade.